Nós temos conversado sobre essa série, Espiritualidade em Meio às Experiências Humanas, o movimento de Deus. E o propósito dessa série tem sido refletir mais profundamente sobre os perigos da religiosidade. Os perigos da religiosidade. Porque, de fato, a religiosidade, ela gera alguns problemas na caminhada humana, principalmente porque muitas pessoas religiosas passam a confundir o fato de que elas vivem uma vida religiosa ativa com uma experiência real, íntima e consistente com Deus. Pessoas começam a achar que porque elas estão filiadas a uma religião, porque elas frequentam as reuniões de uma religião, porque elas têm uma ética condizente àquela religião, elas estão se relacionando com Deus, quando na verdade, muitas vezes elas estão se relacionando com a religião e não necessariamente com Deus. Com Deus. Eu sei, alguns de vocês que estão aqui e escutam eu falar isso, estão pensando assim: é isso aí, Ricardo, pessoal que não é evangélico precisa perceber isso. Mas eu estou falando para os evangélicos também. Tem muita religiosidade no meio evangélico brasileiro hoje, e é por isso que nós estamos tratando tão profundamente e confrontando algumas coisas ao longo dessas últimas semanas. Tem muita gente que confunde se relacionar intimamente com Deus com a sua tradição presbiteriana, a sua tradição batista, a sua tradição da Assembleia de Deus, aleluia. Nada contra as igrejas locais. O meu medo é você confundir relacionamento íntimo, pessoal, intenso com Deus, compreensão do que é o Evangelho, rendição de coração ao Evangelho, se tornar discípulo de Jesus, e não necessariamente membro de igreja. Isso é só uma consequência, mas isso não é a fonte. Semana passada, sobre isso, nós estivemos conversando um pouco sobre o que acontece em Atos capítulo 8, naquele episódio que tem no seu centro um sujeito chamado Simão, também conhecido na região de Samaria como o mágico. E nós vemos ali como Simão, esse apelido, o mágico, era porque ele lidava com feitiçaria, ele lidava com bruxaria, ele lidava com feitiços, ele lidava com poderes que não estavam vinculados ao Deus Criador, e com isso ele fascinava as pessoas e manipulava as pessoas. E de repente Simão, quando vê o apóstolo Pedro e João impondo as mãos sobre pessoas, e essas pessoas recebendo o Espírito Santo, mais do que depressa Simão disse: opa, essa daí é nova. Essa daí é nova e é das boas. E ele se aproxima de Pedro e João, e tem a ousadia de dizer: escuta, quanto custa? Quanto custa para vocês me ensinarem essa? Quanto custa para vocês me venderem esse poder? E ele leva uma tremenda dura de Pedro, porque Pedro diz: como você ousa querer comprar com o seu dinheiro o que Deus dá de graça? Como você ousa querer comprar com teu mérito o que Deus oferece gratuitamente? As coisas mudaram significativamente em 2000 anos. Naquele tempo, pessoas queriam comprar com seu dinheiro e com seu mérito o que Deus dá de graça. Hoje, pessoas querem vender a outros o que Deus dá de graça. Pessoas querem vender o que Deus, a bênção que Deus derrama, porque Ele é bondoso na vida das pessoas. Pessoas querem vender isso. E nós vimos como essa realidade é presente no que nós chamamos de igreja evangélica brasileira, infelizmente. E outra, eu procurei tomar muito cuidado
para não fazer menção de nome algum, vocês são testemunhas, né? De igreja nenhuma, de pastor nenhum. A chácara tem um número grande de advogados e bons advogados, mas eu não quero dar trabalho para eles. Tudo que eu fiz menção semana passada aqui, você pode encontrar na internet, é público, é público. É só você colocar no Google, ou principalmente no YouTube, por exemplo, unção dos R$900, e vai estar lá, vai estar lá. Uma grande promoção. Se você contribuísse com R$900 até o dia 1º de janeiro do ano seguinte, Deus iria cumprir na sua vida todas as promessas relativas à prosperidade. O grande problema é que você perdeu, a promoção já acabou, não está mais R$900. Certo? Era R$900 porque era ano de 2009, 900, e segundo o autor dessa campanha, Deus se importa com números, então era 2009, 900, mas passou, perdeu, agora está caro. Porque assim, em 2012, a lógica seria 1.200, não, mas agora é 12 prestações de R$1.000. Azar teu. A próxima vez agarra os 900. E naquele tempo você podia no cartão de crédito pagar em 6 vezes, sem acréscimo. E essa de 12 prestações de 1.000, a lógica é a seguinte: se você quer colher prosperidade financeira, você tem que semear. Como é que você quer colher laranja se você não planta? Como é que você quer colher maçã se você não planta? Você quer prosperidade financeira? Então, está aí, você tem que semear. A semeadura de 1.000 prestações, ou de 12 prestações de R$1.000. E depois você vai colher a prosperidade financeira. Ou também é público, a bênção da toalhinha com o suor do apóstolo. Você pega a toalhinha ungida com o suor do apóstolo, e aí você bota na cabeça, passa dor de cabeça, cura problema no estômago, e se você colocar na maçaneta do banco que você está devendo, a dívida some, desaparece. Deus te libera da dívida. As coisas são tão absurdas que eu recebi essa semana, como resposta dessas coisas que eu estava falando, uma pessoa me mandou o link do papagaio profeta. Acredite, o papagaio profeta. É assim, é um papagaio, o bicho está aposentado ou está desempregado, porque ninguém mais usa realejo, né? Lembra? Não adianta fazer cara que você não está entendendo o que eu estou falando, o pessoal mais velho sabe o que é realejo, isso é do tempo do realejo, né? Realejo, parava lá o velhinho e rodava a musiquinha, o papagaio ia lá e tirava a sorte. Então, aquele papagaio aposentado ou desempregado, botaram ele agora numa igreja evangélica. Mas agora ele é profeta, ele tira uma promessa de Deus para você. Você paga e o papagaio tira uma promessa de Deus para você. O papagaio profeta, infelizmente, isso está por todas as partes. Eu não sei, humanamente falando, é impossível reverter isso. Mas quando nós olhamos para a história, por exemplo, quando você olha para o período dos reformadores protestantes, por bem menos do que a gente está vendo hoje, por bem menos, homens como Lutero, Calvino, se levantaram e começaram a falar contra isso. E não foi uma questão de mérito deles, o Espírito Santo de Deus soprou, dando uma profunda consciência aos homens e mulheres do que estava acontecendo. E houve uma mudança. O que parecia impossível aos homens, se tornou possível, por causa da ação de Deus. Só que hoje, nós vivemos essa confusão, e talvez a nossa grande dificuldade é discernir quem é quem. Porque se você pegar, por exemplo, Atos 8, que a gente esteve estudando semana passada, ali você tem 2 Simões, né?
dois Simões, só que um é Simão o mágico, o outro é Simão Pedro. Simão, o mágico, tem um propósito: fascinar e manipular. Simão Pedro tem outro propósito: anunciar o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus que liberta pessoas dessa fascinação e dessa manipulação religiosa. Porque quando pessoas, homens e mulheres, compreendem o que é o evangelho, o que é a boa notícia que os apóstolos anunciavam, eles são libertos desse tipo de fascinação, eles são libertos desse tipo de manipulação, eles são libertos de toda forma de opressão religiosa que existe em muitos lugares. Mas nós vivemos em meio a essa confusão, olhando aqui e acolá, tateando e tentando discernir quem é quem, porque isso confunde as pessoas que estão em busca de Deus. Elas estão em busca de Deus, e quando elas escutam um homem com uma Bíblia na mão falando no nome de Jesus, elas escutam. E quando essa pessoa fala bem, com oratória muito bem elaborada, elas se rendem. Mas a culpa não é delas, elas estão em busca de Deus. O problema é que esses homens que confundem a sua própria imagem com a imagem de Deus, geram toda essa confusão na mente e no coração das pessoas. Existe um grande perigo em pastores como eu, em líderes de comunidades cristãs, presbíteros, diáconos, líderes de grupos pequenos, líderes de ministério, cantores do meio evangélico, músicos. Existe um grande perigo de você deixar as pessoas confundirem quem você é com quem Deus é. O que nós somos, nós que temos visibilidade diante do povo de Deus, ensinando, cantando, quer num grupo grande, quer num grupo pequeno, o que nós somos biblicamente, nós somos vasos de barro, vasinhos de barro, frágeis, nem pintado por fora, de barro, assim, cru. O poder não vem de nós, a bênção não vem de nós. O poder vem do Espírito Santo de Deus que é colocado sobre nós. O tesouro é o poder e a bênção de Deus. Mas não confunda o instrumento com a fonte. Não confunda o vasinho de barro com o tesouro. E todos aqueles que são líderes, não deixem que as pessoas confundam. E talvez um bom exemplo dessa confusão nós podemos encontrar num outro texto de Atos 14, de verso 8 a 20, que eu vou conversar com vocês hoje, e que mostra como a confusão se instala e como Deus usa pessoas para conduzir o povo confuso à verdade. Antes, qual que é o contexto de Atos 14? Barnabé e Paulo chegam a uma cidade chamada Listra. E nós vamos ler o que aconteceu, mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês, principalmente para aqueles que gostam de ler, estudar a Bíblia um pouquinho mais profundamente, perceber alguns detalhes que são interessantes quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, boa parte dele é um relato de viagem, boa parte dele. Lucas, o evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, viaja com Barnabé e Paulo e posteriormente com Paulo, e ele está fazendo um relato de viagem. Se fosse nos dias atuais, Lucas seria um blogueiro, ok? Ele seria um blogueiro. Você diariamente, se você quisesse saber o que estava acontecendo na viagem de Barnabé e Paulo, você acessava o blog de Lucas, né? Mas como Lucas viveu 2000 anos atrás, ele escreveu em pergaminhos o relato de viagem. Outra coisa, Lucas era médico, Lucas era um sujeito muito inteligente. O grego de Lucas é fantástico. Aqueles que gostam de estudar as línguas originais, normalmente adoram estudar Lucas, o Evangelho, e Atos, porque o grego de Lucas é fantástico.
E ele não dá ponto sem nó. Por exemplo, quando você começa a ler a história das viagens missionárias, no começo, você vai encontrar Lucas sempre dizendo assim: então, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé primeiro, Paulo depois. Por quê? Porque Paulo é um aprendiz, Barnabé é aquele que está à frente de Paulo. Existe um processo. Quem deseja crescer em qualquer área da vida, precisa sim perceber pessoas que naquela mesma área o inspiram, pessoas que fazem com excelência, mirar aquelas pessoas e procurar crescer a partir daquelas pessoas. E na espiritualidade cristã não é diferente. Pessoas que querem crescer de maneira consistente precisam ter bons mentores espirituais. Precisam ter bons guias espirituais. E Paulo tem a Barnabé. E eles chegam nessa cidade de Listra. E aí, esse jovem, que não era tão jovem, mas ainda aprendiz na sua primeira viagem missionária, Paulo realiza um milagre. E quando ele realiza esse milagre, a gente vai ver que ele estava meio empolgado quando realiza esse milagre. A partir desse milagre se instala uma grande confusão na cidade. Vamos dar uma olhada então primeiro no milagre. Olha o que diz o verso 8, 9 e 10. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e médicos. Percebam que quem está relatando é um médico, né? Imagina para um ortopedista ouvir esse relato aqui. Porque eu fiquei pensando nisso. Se fosse um sujeito leigo relatando um milagre, você falaria assim: esse sujeito é ingênuo. Mas é um médico relatando um milagre. Olha só, o sujeito era aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, não me peça para explicar isso. Disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso, o homem não levantou não, deu um salto. Acho que ele estava treinando para a Paralimpíada de Atenas lá na época. Ele já estava assim condicionado fisicamente. Ele deu um salto e começou a andar. Esse milagre, ele traz duas coisas muito interessantes que eu queria destacar para vocês. Principalmente, volto a dizer, aqueles que gostam de estudar a Bíblia em detalhes. A primeira coisa é a similaridade com outro texto que o próprio Lucas escreve, que está lá em Atos capítulo 3. Não vou pedir para você abrir sua Bíblia, porque alguns de vocês nem estão com ela aqui, mas depois, durante a semana, você dá uma conferida. Em Atos 3, Pedro e João estão indo a um templo chamado Formosa, em Jerusalém, e eles se deparam com um paralítico na porta do templo. E ali, diz o texto, o mesmo blogueiro Lucas diz, um paralítico desde o nascimento, igualzinho o paralítico de Atos 14. E ainda, o mesmo Lucas diz que Pedro olhou para o paralítico olhou para Pedro. Ele insiste nessa coisa de que houve uma troca intensa de olhares, assim como aconteceu com Paulo. E ainda, houve uma manifestação de poder, porque Pedro olha para o sujeito e diz assim: meu caro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Assim como houve uma manifestação poderosa através de Paulo. Alguns estudiosos, eles dizem que uma das intenções de Lucas, escrevendo o relato de viagem de Atos, é legitimar o fato de que Paulo é um apóstolo escolhido por Jesus e enviado por Jesus. Porque você tem que lembrar de uma coisa, deixa eu te ajudar. Quando você está começando a ler o livro de Atos, Atos capítulo 1,
Jesus aparece para os discípulos e diz assim: eu quero que vocês fiquem quietinhos em Jerusalém. Não façam nada. Não se movimentem. Fiquem quietinhos. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo da promessa. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. O que os discípulos fazem? Convocam uma assembleia extraordinária da primeira igreja presbiteriana de Jerusalém. Os batistas, por favor, me perdoem agora, foi. Mas aí, naquela assembleia extraordinária, eles escolhem um sujeito para ser o 12º apóstolo, que cá para nós, ninguém nunca mais vai ouvir falar desse sujeito. Ninguém nem sabe que fim deu. Por outro lado, Lucas, contando o que acontece, ele procura mostrar como Jesus começou a fazer uma obra na vida de Paulo, Jesus começou a levantar Paulo e dar destaque a Paulo. Jesus tinha um propósito na vida de Paulo. E esses estudiosos dizem, esse milagre é para mostrar que a mesma autoridade apostólica que Pedro tinha, Paulo também tinha. Mas o que nos chama a atenção não é só a similaridade. Existe também uma sutil distinção. Existe uma distinção. Ela é sutil, mas que ela vai fazer grande diferença. Eu não vou falar qual é a distinção. Eu vou deixar vocês descobrirem. Olha só. Atos capítulo 3, verso 6, diz assim: Pedro, diante do paralítico, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 14. Quando Paulo olhou diretamente para ele, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Qual a distinção? Cadê o nome de Jesus na fala de Paulo? Parece uma coisa pequena, mas a sensação que eu tenho, lendo o texto, é que Paulo, que é alguém que ainda está no processo, ele se empolgou um pouquinho com a coisa. Tanto que o texto diz que ele disse em alta voz. Você não precisa dizer em alta voz. Você pode chegar no ouvido de um paralítico e sussurrar: levanta-te e anda em nome de Jesus. Mas Paulo, ele diz em alta voz. E ele diz em alta voz: levanta-se, fique em pé. E em momento algum ele pronuncia o fato de que o poder que está atuando naquele paralítico não vem dele, ou não é dele, mas é o poder que vem do nome de Jesus. Entenda, eu não estou dizendo que o apóstolo Paulo estava mal intencionado como Simão, não, mas eu estou dizendo que mesmo homens e mulheres dedicados, desejosos de fazerem a obra de Deus, em alguns momentos erram, falham, em alguns momentos empolgados demais com algumas coisas, tomam decisões erradas, ou às vezes, porque o clima não está muito legal, lá em casa, no trabalho, acaba ficando meio irritado e numa reunião diz alguma palavra mal espaço dita, o que gera um problema. E o apóstolo Paulo, ao fazer um milagre e não deixar claro em nome de quem ele fazia aquele milagre, ele gerou a confusão entre a imagem dele e a fonte do poder. Ele criou uma confusão entre o vasinho de barro e o tesouro. Prova disso é o que acontece em seguida. Olha só,
ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Essa região de Listra é a atual região da Turquia. Essa cidade de Listra ficava a uns 120 quilômetros de uma cidade hoje chamada de Cônia, no coração da Turquia. E existe um problema aqui, porque bem possivelmente Barnabé e Paulo não entenderam nada do que o povo estava gritando. Então, eles demoraram para perceber o que estava acontecendo. Segundo o texto, o povo gritava: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus, o supremo deus grego. E a Paulo, Hermes, um dos filhos de Zeus. Perceba que, apesar de Paulo estar no centro de toda essa coisa, para o povo de Listra que olhava do lado de fora, existia uma coisa clara: Barnabé era o número 1, Paulo era o número 2. E eles começam a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era quem trazia a palavra, no caso Paulo. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer a Barnabé e a Paulo sacrifícios. Está instalada a confusão. E por que essa confusão se instala? Primeira razão, como a gente já disse, a omissão no nome de Jesus. A omissão do anúncio claro. O poder que transforma um homem ou uma mulher, o poder que transforma uma família, o poder que transforma uma cidade, o poder que transforma uma nação, não vem do instrumento que Deus usa, mas vem do próprio Deus. Mas a omissão do anúncio do nome de Jesus gera a confusão. Semana passada, eu já dei muitos exemplos de como essa confusão se instala quando homens, principalmente líderes religiosos, deixam que essa confusão se instale na imagem deles. Eu não vou gastar mais tempo com isso. Se você quiser alguns exemplos, tem na mensagem da semana passada. Eu queria um pouquinho além. Eu queria conversar com vocês sobre o perigo que existe quando instituições não deixam claro, ou talvez elas não tenham claro em suas mentes, que elas também são meros vasos de barro, e o tesouro é o poder abençoador de Deus. Exemplo. Eu confesso que às vezes eu fico incomodado com alguns depoimentos que eu escuto aqui e acolá no contexto da nossa própria comunidade. Eu vou começar chutando a canela da comunidade para depois ter o direito de chutar a canela dos outros. Nossa comunidade. Eu me sinto às vezes desconfortável com alguns depoimentos acerca da nossa comunidade, quando eu escuto coisas, por exemplo, assim: a minha vida era uma vida sem sentido, eu estava vazio, mas um dia eu conheci a Chácara Primavera. Eu era uma pessoa tão só, ninguém gostava de mim, eu não tinha amigos, mas um dia eu descobri a comunidade Chácara Primavera e tudo mudou. Eu acho que existe uma confusão aí que a gente precisa deixar claro. Essa comunidade local, ela não é fonte de poder. Essa comunidade local não salva casamento de ninguém.
essa comunidade local não dá sentido à vida de ninguém. Essa comunidade local não preenche o vazio interior da vida de ninguém. Quem faz tudo isso é o poder do Evangelho de Deus que essa comunidade local anuncia. Essa comunidade local é só um vasinho de barro. O poder é de Deus. Por isso, nós não devemos andar por aí achando que o nosso papel é propagar o nome da nossa instituição, ou propagar a grife Chácara Primavera. Não faça isso. O nosso papel é anunciar aos nossos amigos, parentes e vizinhos a única coisa que pode de fato transformar a história de suas vidas, o Evangelho que foi anunciado por Jesus, as boas novas, o amor de Deus oferecido naquela cruz. Só isso pode de fato transformar vidas. Mas já que eu chutei a canela, a minha própria canela, deixei um pouquinho além. Eu confesso que me gera desconforto quando eu escuto, especialmente de líderes denominacionais, seja qual for a denominação, esse negócio de eu amo a igreja tal, eu sirvo a igreja tal, eu posso morrer pela igreja tal. Meu amigo, está amando, servindo e morrendo pela causa errada. A começar do seguinte: mesmo que você esteja amando, servindo e morrendo pela igreja verdadeira, a igreja não é tua, a igreja é noiva de Cristo. Quem morre pela igreja é Jesus. Quem serve a igreja é Jesus. Quem ama a igreja é Jesus. Jesus não mandou a gente amar a igreja. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro fala: Senhor, assim, guardadas minhas limitações, eu te amo. Aí Jesus fala o quê? Então, cuida da minha igreja. Mas Jesus não mandou a gente amar a igreja. Jesus pergunta se nós o amamos. E a nossa dedicação a uma comunidade local é a nossa expressão do nosso amor a Jesus. Mas o grande problema dessa mentalidade denominacional, que começa com esse papo: eu amo a denominação tal, eu sirvo a denominação tal, eu morro pela denominação tal, que da mesma maneira, pessoas começam a se envolver na propagação da marca e não do Evangelho, começam a se envolver na propagação do nome denominacional e não do Evangelho transformador de Jesus Cristo. E aí, mais uma vez a gente está incentivando a confusão entre vaso de barro e tesouro. Igrejas locais, organizações, denominações são vaso de barro. A questão não é qual é o vaso de barro que você usa, qual é o vaso de barro através do qual você serve. A questão é: você está comprometido em viver e anunciar o poder transformador que só o Evangelho de Jesus tem? Mas existe uma outra fonte de problema aqui, que gera confusão, que é a própria religiosidade mística do povo de Listra. Porque o texto diz que quando Paulo faz aquele milagre, eles já começam a gritar em língua licaônica: os deuses vieram em forma humana e estão no nosso meio. Mas talvez para você entender isso, eu preciso contar para você uma outra história. Um poeta romano chamado Publio Ovidius Naso, cerca de 50 anos aproximadamente antes desse episódio em Listra,
Ele escreveu uma obra que se tornou muito famosa, dentre outras que ele escreveu, mas essa especialmente, chamada Metamorfoses. E nessa obra ele conta inúmeras histórias acerca de como, na cosmovisão grega, o universo foi criado pela transformação de seres. E ele conta uma história muito interessante, dizendo que, certa ocasião, numa região montanhosa da Frígia, Zeus e Hermes decidem visitar homens e mulheres em forma humana. E eles andaram por aquela região, batendo de porta em porta, pedindo alojamento, pedindo comida. E eles foram rejeitados por centenas, por milhares de famílias. Até que um casal idoso, simples, acolhem Zeus e Hermes e dão a eles alimento e dão a eles abrigo naquela noite. Posteriormente, Zeus e Hermes decidem retribuir com bondade aquele casal e amaldiçoar aqueles que não os haviam recebido com uma grande enchente que matou milhares de famílias. Essa é a história que o povo de Listra tem na mente. Perceba como essa teologia do mérito que habita a religiosidade. O que eu estou chamando de teologia do mérito? Quem fez bem, recebe bondade. Quem fez mal, recebe a ira. Os deuses gregos são altamente instáveis. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se você não acertar logo na primeira, vem um raio e acaba com você. Você já percebeu como na mitologia grega, os deuses são assim, eles precisavam de uma terapia intensa. O que tem de confusão familiar ali, um mata o outro, um prende o outro no inferno e liberta o outro, e briga familiar então entre os deuses gregos, tem assim ao rodo. E eles são assim, eles decidem um dia vir em forma humana, quem adivinhar que eles são deuses e recebê-los é abençoado, quem não adivinhar e não recebê-los é amaldiçoado. Essa é a teologia do mérito que habita a mente e o coração de muitas pessoas religiosas e que gera profundo medo. Esse povo de Listra, quando vê um milagre feito por Paulo e sem menção de nome de qualquer um, eles batem o olho e eles lembram dessa história de Ovídios e diz: gente, pessoal, vocês lembram o que aconteceu na região da Frígia? Aí esse Barnabé tem a cara de Zeus, esse Paulo tem um jeitão de Hermes. Eu nem sei se não passou pela cabeça deles o seguinte: vamos tentar, é melhor a gente errar por tentar do que ficar quieto e vem depois uma enchente e mata todo mundo. E é diante disso que eu queria destacar um negócio. Esse misticismo religioso, esse medo gerado pela teologia do mérito, habita a mente e o coração de muitas pessoas que se dizem discípulos de Cristo ainda. Esse medo gerado pela teologia do mérito habita o coração de muitas pessoas que dizem ter entendido o Evangelho. Por quê? Porque eles se dizem discípulos de Jesus. Mas se você olhar direitinho assim no colarzinho, tem lá um negocinho de mal olhado, tem outro lá de devoção não sei as quantas, né? De manhã dá uma lidinha no devocionário A Jornada, depois assim dá uma olhadinha no horóscopo. Não, assim, não que eu acredite nisso, pastor, é só assim para dar risada, eu dou risada lendo.
O horóscopo. Tem muito disso. Em muitas das nossas igrejas, não aqui, nas outras, existe um sincretismo muito perigoso. Pessoas que têm a dificuldade de se renderem única e exclusivamente a Jesus, como o Criador dos céus e da terra, que entrou na história para naquela cruz provar o seu amor por nós e pagar naquela cruz toda a nossa dívida, toda a nossa culpa. E agora o nosso papel é crer que Jesus é quem Ele disse ser, o próprio Deus encarnado, e crer que o que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente, e me render a isso, e me libertar do medo, me libertar das crendices. Eu não preciso mais disso. Mas esse negócio tem poder. E aí, Barnabé e Paulo partem para anunciar a verdade, porque a confusão está instalada. E aí o verso 14 diz: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. E quem é o Deus vivo? Eles dizem: que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, esse Deus vivo, Ele permitiu que as nações, Ele permitiu que famílias, Ele permitiu que homens e mulheres seguissem os seus próprios caminhos. No passado, Deus, esse Deus criador dos céus e da terra, permitiu que eu e você andássemos longe, que eu e você cometêssemos equívocos, que eu e você nos curvássemos diante de coisas que não são Deus, que eu e você buscássemos resposta naquilo que não é verdade. Esse Deus criador permitiu que nós buscássemos prazer em algo fora dele. Deus permitiu que nós andássemos em caminhos equivocados, caminhos errados, caminhos distantes da vontade dele. E o que esse Deus vivo fez? Zeus e Hermes mandariam um raio sobre a nossa cabeça. O Deus vivo que Barnabé e Paulo anuncia, eles dizem: contudo, esse Deus não ficou sem testemunho. Ele mostrou a sua bondade. E aqui, eu já vou avisando. Eu vou dar um nó na cabeça de alguns evangélicos, que pensam compreender o evangelho, mas que vivem muito mais a teologia do mérito do que a teologia da graça. Porque a grande crise dos evangélicos quando leem esse texto é que, segundo a teologia do mérito, o que esse povo que andou nos seus próprios caminhos merecia era um raio sobre a cabeça deles. É mais ou menos o seguinte: você tem lá um vizinho, esse vizinho não quer nada com nada. Você aqui, na igreja, domingo à tarde, perdendo o jogo do Corinthians, se bem que não está perdendo nada, né? Mas assim, domingo de manhã, perde Fórmula 1 para vir na igreja, você se dedicando, você lá, o pastor falou que você tem que ser fiel à sua esposa, você está lá 30 anos aguentando aquela mulher, né? E não larga, porque o pastor disse que não pode largar, e você procura ser honesto nos seus negócios, mesmo tendo prejuízo, e o teu vizinho não quer nada com nada.
O teu vizinho dá risada quando vê você domingo saindo para a igreja. O teu vizinho largou a 4ª mulher dele há 2 semanas atrás e está agora com a 5ª namorada de 18 anos de idade. Ele vive sonegando imposto, né? E você já pensou assim algumas vezes: Deus, faz justiça. Olha o meu sofrimento, Deus. E o cara te encontra segunda-feira de manhã e diz assim: vizinho, fechei um negócio semana passada, você não acredita. Rapaz, eu acho que eu vou você não vai me ver o ano que vem, porque eu acho que eu vou tirar um sabático. Eu vou morar um tempo na Europa. Que negócio eu fechei. E você volta para dentro de casa mordido, dizendo: Deus não é justo. Sabe por quê? Porque no fundo da sua cabeça funciona baseada na teologia do mérito. E você não conhece Deus. Da mesma maneira como Jonas, o profeta Jonas, é enviado para pregar em Nínive, e Jonas diz: Deus, vou não. E tem muita gente que lê a história de Jonas e não percebe o que está acontecendo ali. Só o final da história de Jonas explica para a gente o que de fato estava na cabeça de Jonas. Quando ele se nega a ir para Nínive, porque Deus está mandando ele ir para Nínive e dizer: ou vocês tomam jeito ou eu vou acabar com vocês. Jonas diz: não vou. E no final da história você entende por quê. Porque Jonas prega e o povo se arrepende. E Jonas diz: não, Deus, não era para se arrepender. Era para acabar com eles. E Jonas diz: é por isso que eu não queria vir. Eu conheço o Senhor. A Bíblia diz que Deus vai se manifestar assim como justo juiz no final dos tempos. Mas uma coisa que a gente não consegue entender é que ao longo da história, segunda linha, Deus se manifesta através da sua bondade. Deus se manifesta constantemente, olhando para uma pessoa que merecia um raio e dando para ela amor. Olhando uma pessoa como eu e você, que decidiu andar nos seus próprios caminhos e que merecia a rejeição, assim como a parábola de Lucas 15, aquele pai que acolhe de volta, que dá veste nova, coloca cinto, restitui o anel. Esse é Deus. O texto diz: Deus mostrou sua bondade dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento, e olha a palavra, com fartura, e enchendo de alegria os seus corações. Querido evangélico, eu quero que você me resolva esse problema daquela musiquinha que você costuma cantar: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E aquele papo assim: a alegria do meu vizinho é superficial. Ele está na 5ª mulher, ganha muito dinheiro, só nega imposto, anda de carro importado 0 km, viaja para a Europa 5 vezes por ano, mas a alegria dele é superficial. A verdadeira alegria é minha, aqui ó. Deus escandaliza os vendedores de bênção, porque Deus derrama a bênção até para quem não pede.
Deus derrama a bênção até para quem não tem consciência da existência dele. Muito antes de você ganhar consciência do amor de Deus por você, Deus já te amava. Muito antes de você ganhar consciência do interesse de Deus por você, Deus já estava trabalhando na sua vida. Muito antes de você ganhar consciência da presença de Deus, Deus já estava te livrando de muitas e boas. Você não percebia, assim como o povo de Listra não percebia, mas Deus já estava lá. Deus já estava lá. Então, primeiro, Paulo e Barnabé demonstram a verdade com uma atitude. Diz o texto que eles rasgam as roupas e correm para o meio da multidão. E se você lê o Antigo Testamento, vai aí uma dica: sempre quando alguém rasga roupas, de duas uma, ou a pessoa está profundamente arrependida por um pecado, por um erro que cometeu. Por exemplo, Davi, quando é confrontado pelo profeta, porque ele cometeu um adultério, ele rasga suas roupas, ou se não, diante de uma calamidade. Jó, quando recebe a notícia de que todos os seus filhos haviam morrido, ele rasga suas roupas. Por que Barnabé e Paulo rasgam as suas roupas? Perceba, tamanha é a seriedade quando nós confundimos o instrumento de Deus com o próprio Deus. Tamanha é a seriedade quando o povo começa a confundir a imagem do instrumento, do vasinho de barro, com o próprio tesouro que é Deus, que eles rasgam as suas vestes. E aí, eles anunciam a mensagem. E essa mensagem, eles dizem: primeiro, nós somos humanos como vocês. Em outras palavras, estão dizendo: nós temos dedos nos pés. Nós somos humanos como vocês. Nós não temos cartão VIP. Deus não cochicha no nosso ouvido coisas que Deus não conta para vocês. Nós somos humanos como vocês. E eles dizem: nós somos mensageiros, estamos trazendo as boas notícias. As boas notícias não é a nossa presença, as boas notícias é o que nós estamos trazendo. E o que nós estamos trazendo, eles dizem: o Deus vivo tem profundo interesse por vocês, muito antes de vocês ganharem consciência do Deus vivo. O Deus vivo já vinha cuidando de vocês. O Deus vivo já vinha trabalhando na história de vocês. O Deus vivo já estava abençoando as colheitas de vocês. O Deus vivo já estava dando alegria à vida de vocês. O Deus vivo já tinha manifestado a bondade dele para com vocês. E agora ele nos enviou para nós contarmos a você que ele entrou na história, na pessoa de Jesus, e ele morreu numa cruz para pagar o preço da nossa desconexão, o preço dos nossos próprios caminhos. E ele nos convida agora para uma vida íntima, pessoal e consciente com ele, para a gente desfrutar agora a bondade dele de maneira plena e consciente. Essa é a boa notícia. Interessante. Olha a resposta que o povo dá. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade em impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Sabe o que esse texto revela para mim, na minha própria experiência? O povo não se sente confortável com líderes que dizem que tem dedos nos pés. Eles preferem líderes que criam uma aura mística, que quando eles falam, arrepia. Por exemplo, eu poderia dizer aqui hoje: meus irmãos e irmãs,
Eu sei. Tem gente que está aqui hoje e andou brigando com a sua esposa. Batata. Deus tem testificado ao meu coração que nós temos hoje aqui pessoas enfrentando problemas financeiros. Aí você arrepia. Pela segunda vez, né? Esse cara sabe quem eu sou. Quem disse para ele? Deus tem falado que existem pessoas aqui lutando contra enfermidades sérias. E aí o povo gosta. Mas quando líderes cristãos, pastores, presbíteros, gente séria, lida deixando claro para as pessoas que eles são vasinhos de barro, o tesouro é Deus. O povo fala: ah, não. Associado a isso, diz o verso 19: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio. E aí, para você entender quem são esses judeus, você vai ter que ler em casa os versos anteriores, porque Barnabé e Paulo já tinham tido problema com esses caras. E esses caras chegam e olha o poder desses caras religiosos, olha o poder da religião. Diz o texto: e eles mudaram o ânimo das multidões. E aí, a consequência foi: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha que dia que Paulo teve. De manhã, ele era Hermes. Final da tarde, ele era um maltrapilho jogado do lado da Bandeirantes que passava em Listra. Arrebentado. É porque quando líderes se posicionam com a aura mística, ninguém ousa questionar. Se eu chego aqui e digo assim: Deus me revelou o que Ele espera dessa comunidade no próximo ano. Vai você me questionar. O povo joga pedra em você. Mas quando um líder se despe dessa aura, qualquer coisinha, o povo joga pedra nele. Eu costumo dizer, no nosso contexto aqui de Chácara Primavera, que a nossa comunidade ela tem uma grande virtude que também é o seu maior defeito. A grande virtude é: a nossa comunidade é repleta de gente boa, de gente boa. Nós temos aqui na Chácara Primavera pessoas que de segunda a sexta são profissionais de ponta na sua área, líderes, alguns regionais, outros nacionais, outros internacionais, estão entre os melhores. O problema é esse povo de sábado e domingo seguir alguém. Isso torna a grande virtude da Chácara Primavera, a nossa comunidade, essa potencialidade que Deus tem dado. E o grande defeito é: líder, todo mundo tem o seu caminho, todo mundo tem a sua ideia, todo mundo é cheio de opinião, ninguém segue ninguém. Ainda mais numa igreja que o pastor não usa terno e gravata, ou que não diz que Deus revelou alguma coisa para ele. Mas é bom a gente pensar no perigo disso. Ter uma espiritualidade sadia num contexto comunitário requer não só saúde dos líderes, mas requer saúde também daqueles que seguem.
Por fim, duas razões porque a resposta não é nada animadora. Primeiro, o poder sedutor do misticismo impede que as pessoas reconheçam o valor das boas novas do Evangelho. A gente já disse. Segundo, o poder de articulação dos líderes religiosos coloca em risco aqueles que anunciam o Evangelho que liberta. E isso você vai ver em inúmeros relatos de Atos, porque quando Barnabé e Paulo entram numa cidade e eles começam a anunciar o Evangelho, sabe o que acontece? Aqueles que ganham dinheiro com a religiosidade do povo, aqueles que ganham benefícios com a manipulação do povo, começam a se indignar com Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles estão atrapalhando o business. Esse negócio de dizer que Deus dá de graça, atrapalha o business. Esse negócio de dizer que a bênção de Deus é fruto da bondade dele, e não do que a gente faz, do que a gente dá para a igreja, atrapalha os negócios. E esses caras se levantam contra Paulo e Barnabé. E hoje em dia não é diferente, não. Sabe por quê? Se nós anunciarmos e propagarmos o Evangelho puro e simples, o Evangelho libertador, pessoas vão se libertar da manipulação, homens e mulheres vão se libertar da opressão religiosa que vivem. Eu contei algumas semanas atrás sobre aquele grupo que, assistindo o nosso culto pela internet, um grupo dentro de uma igreja supostamente evangélica. Eles vieram dizendo assim: pastor, nós descobrimos um conceito que nós nunca havíamos ouvido falar. Eu disse: qual conceito? Predestinação? Eles disseram: não, a graça. Nós nunca havíamos ouvido falar da graça. E aí, eu contei aqui, duas coisas aconteceram. Eles começaram a ensinar a graça dentro da igreja, e inúmeras pessoas descobriram o Evangelho. A segunda coisa, eles foram botados para fora da igreja. É isso. 3 coisas para a gente pensar e praticar a partir dessa mensagem. Primeira, não é brincadeira não. Não me deixem jogar do lado de fora da cidade. Paulo, quando está lá, um grupo de discípulos vai lá e acolhe Paulo. Não é fácil ser pastor numa comunidade como a Chácara Primavera. Por sinal, eu sempre disse o seguinte: para mim, esse negócio de ser pastor de igreja grande nunca esteve nos meus planos. E eu sou pastor da Chácara Primavera por mera submissão a Deus. Porque Deus fez uma coisa muito estranha comigo. Ele talvez tenha me dado alguns dons para liderar uma igreja grande, mas Ele não me deu o coração para suportar tantas demandas sem adoecer ao ver pessoas que não estão sendo talvez cuidadas e tratadas. Eu não sei lidar com isso. E aí, cuidado com as pedras. Se for para jogar, pega umas redondinhas assim, pequenininha, pega leve. Por sinal, como fruto de tudo que a gente tem refletido nessas semanas aqui, é bom deixar claro o seguinte: na Chácara Primavera nós temos pastores, presbíteros, diáconos que erram. Nós tomamos decisões erradas, sim, e você pode discordar, sim, mas faça o seguinte: existe uma forma de você discordar de maneira honesta. E sabe como você discorda de maneira honesta? Marca um tempo para conversar, senta frente a frente e diz: eu discordo. É bonito
é bonito, é cristão, é cristão. E a graça de Deus tem como operar, tanto na vida daquele que recebe a crítica, como na vida daquele que faz a crítica. Agora, jogar pedra é você dizer para pessoas que não tem nada a ver: eu não concordo, eu discordo, esse negócio aí é meio estranho, esse caminho aí eu discordo. Para de jogar pedra, cara. Não precisa jogar pedra. Vá ao encontro do pastor que você não concorda, do presbítero, do diácono, senta com ele, bate um papo, ora com ele. Segundo, escute, compreenda e acolha a boa notícia de Deus para a sua vida. O centro da mensagem de hoje é: Deus é bom. E Ele já estava interessado em você muito antes de você perceber. E Ele tem te abençoado muito antes de você ganhar consciência da existência dEle. E Ele convida você a se render totalmente a Ele e abandonar toda espécie de crendice. Por fim, faça uma opção, na mente e no coração, pela boa notícia de Deus, o Evangelho. E aqui eu vou explicar, e aí a gente ora e termina. Porque é muito importante explicar esse negócio que eu vou dizer agora. Presta atenção, renova suas forças aí, presta atenção nesse negócio. A teologia do mérito, que é a da religião, tenta nos convencer constantemente que a gente tem que fazer por merecer o amor de Deus, fazer por merecer a bênção de Deus, fazer por merecer a admiração de Deus. O Evangelho diz o seguinte: Deus já sabia que você não ia dar conta de fazer por merecer. Eu e você estávamos perdidos. Por mais que a gente tentasse, a gente não ia conseguir. Por isso, Deus entrou na história e naquela cruz, Ele paga a dívida que era minha e sua. E Ele oferece de graça o perdão. E mais, Ele oferece de graça o convite para você voltar para casa e viver com Ele na história. E quando seus olhos se fecharem para essa realidade e se abrirem para a eternidade, viver com Ele toda a eternidade. Segundo o Evangelho, Deus não te ama porque você é bonitinho, você é bom menino, boa menina, e você fez por merecer. Segundo o Evangelho, Deus te ama porque Ele decidiu te amar. E isso deve impactar a sua vida a ponto de te transformar. A transformação na vida cristã não é decorrente da imposição da lei, da culpa, ou dessa teologia do mérito. Se você não mudar, Deus não vai te abençoar. A transformação na caminhada cristã é fruto desse impacto que o amor de Deus gera em nós. O amor de Deus me constrange, a bondade de Deus me constrange, o carinho de Deus por mim e por você me constrange. Como eu posso continuar sendo o mesmo diante de tamanho amor? Deus é o Pai de Provérbios, que dá muitos conselhos, mas que pede para o filho só uma coisa: dá-me o seu coração. Dá-me o seu coração. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor, que diante de tudo quanto pudermos ler,
refletir a partir da sua palavra nessa noite. Que, primeiramente, o Senhor nos dê a humildade de coração para ouvir a tua voz e tomarmos uma decisão. A mudança de atitude, a mudança de sentimento, a mudança de mente e de coração. Porque a tua palavra só se transforma em bênção nas nossas vidas quando a tua palavra é acolhida a ponto de nos transformar de dentro para fora. Nós queremos te pedir, Pai, continue abençoando a caminhada da nossa comunidade. Que todos nós tenhamos sempre em mente que somos simplesmente vasos de barro. Vasos de barro. O poder que gera transformação em vidas aqui não é de nenhum de nós, mas é do Senhor que atua através de nós como comunidade. Mas dá-nos humildade para reconhecermos que o poder é teu e todos nós somos meramente instrumentos. E que esse poder transformador opere poderosamente nas nossas vidas. Que essa mensagem maravilhosa de que o Senhor nos ama muito antes de nós ganharmos consciência disso, de que o Senhor cuida de nós com bondade, muito antes de nós percebermos a tua ação, gere em nós rendição total ao Senhor, Deus bom, e que a tua bondade nos constranja, que a tua bondade nos mova a sermos homens e mulheres melhores, não para sermos amados pelo Senhor, porque o Senhor já nos ama, mas para que possamos refletir àqueles que nos cercam a tua bondade em nós, transbordando em nossas vidas e alcançando a tudo e a todos. Em nome daquele que é a fonte de todo o poder transformador, Jesus Cristo. Amém.